Olá! Hoje nós vamos falar sobre como ensinar seu filho a orar. Gente, eu preciso que você entenda algumas coisas sobre oração para essa aula. Primeira coisa é que se eu te perguntar o que é orar, o que você me responderia? Tenho certeza que a maior parte de vocês pensou o seguinte: orar é conversar com Deus. Então, por que nós não lidamos dessa forma? Da mesma forma como você conversa com um amigo, que você conversa com alguém que está próximo a você, você pode e deve conversar com Deus. Simplicidade. As crianças, elas são peritas nisso, em simplicidade. Você já viu aquele vídeo que a mãe e o filho estão correndo? Eu não lembro de quem é agora, mas a mãe e o filho estão correndo. De repente, o filho para e fala: mãe, vem correr comigo com Deus. Alguma coisa assim. E aí tem um outro vídeo também da menininha que ela tá no colo da mãe, ela começa a olhar para as árvores e ela fala: Senhor, Senhor, eu posso ouvir a sua voz na natureza. As crianças são simples e puras, e é por isso que é muito mais fácil com elas. Mas muitas vezes nós precisamos ser esse instrumento de ensinar a criança e nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos para que lado correr, nós não sabemos como falar, nós não sabemos como ensinar. Então esse vídeo, né, ele vai ser uma pequena aula com alguns pontos para te ajudar a melhorar o ensino da oração com seus filhos, com suas crianças. Amém? Vamos lá? Bom, primeira coisa, você precisa entender a simplicidade. Como que é a sua oração? Eu costumo falar para pessoas que trabalham com crianças que elas precisam ser o mais simples possível na hora de orar. Como assim? Meu tipo de oração, as pessoas até estranham às vezes, mas normalmente eu oro como se eu estivesse conversando, e não é por causa de trejeitos, enfim, mas é porque eu aprendi a fazer isso por causa das crianças, porque as crianças, elas tinham medo de orar e pensavam: eu não sei orar. Gente, quem nunca, seu líder pediu pra você orar e você falou assim: eu não sei orar? Porque você ficou inseguro, porque você pensou: eu não oro que nem o pastor, então eu não sei orar. Mas não é isso. Gente, quando o pastor tá com o microfone na mão, ele ora de uma forma que não é como ele ora em casa. Entende? Não é assim o tempo todo. Existem momentos e momentos dentro da oração. Mas o importante é que você precisa entender que o Espírito Santo está com você. Ele é como se ele quisesse sentar na sua frente para conversar com você o tempo todo. E quantas vezes nós deixamos isso de lado, nós deixamos de entender a presença de Deus conosco em momentos simples, momentos do nosso dia a dia. E conversar com Ele se torna algo difícil. Então, a primeira dica é: seja simples. Como assim seja simples? Acordou, foi no banheiro, que é a primeira coisa que você faz? Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Seguiu, lavou seu rosto, daquele sorriso. Fala: obrigada por ter me feito a sua imagem e semelhança. Você pode, no começo, eu fazia isso, tá, gente? Deixar bilhetinhos, até para crianças que são pequenas. Colocar post-it em algumas coisas. Por exemplo, no espelho, coloque assim, um versículo: obrigada, Senhor, por ter nos feito a sua imagem e semelhança. Você vai na geladeira, coloca na geladeira outro post-it: obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. No banheiro, coloca outro post-it e fala: Senhor, obrigada porque o Senhor fez o meu corpo perfeito, com todos os sistemas que eu precisaria para funcionar. Então, esses pequenos momentos de gratidão e de outras coisas também, né, do dia a dia, trazem essa simplicidade. Vou dar um outro exemplo de simplicidade. Quando a sua criança reclama que está com dor de cabeça, com dor de dente, qual é a primeira coisa que você faz? Remédio. Dor de barriga? Remédio. E se
primeiro você orar? Se ele precisar, depois você dá remédio. Mas se primeiro você orar, ensinar ela que primeiro a gente ora. Primeiro a gente fala, Jesus, cura ela. Cura a cabecinha, cura a barriga. E aí depois, se a criança reclamar de novo, você pode dar um remédio. São coisas tão bobas. Se você passar por um hospital, você normalmente faz o quê? Nada. Você não pode passar e falar, Espírito Santo, consola quem tá ali, cura quem tá ali hoje. Você pode estar andando em algum lugar e você vê alguém triste, como você vai reagir? Então, essas pequenas coisas, quando elas se tornam normais para nós, elas se tornam simples e puras e a criança repete, tá? O segundo passo é que quando você tiver um momento de oração, e eu te aconselho a fazer esse momento de oração diariamente com o seu filho, um momento que foi separado para que vocês orem juntos. Você vai seguir os passos do tabernáculo de Davi. Como assim? Quando a gente tem no Velho Testamento o templo, onde há a Arca da Aliança, existiam locais nesse templo. O primeiro era os portões lá fora. Aí tinha o pátio, tinha a primeira parte dentro do templo e a segunda parte. Seria como se fosse o portão da igreja, o pátio para chegar na igreja, a primeira parte ali da igreja onde as pessoas ficam sentadas e o altar, tá? Esses 4 momentos. Esses 4 lugares representavam momentos onde as pessoas faziam algo para o Senhor em cada um desses lugares. No portão eram entregues os sacrifícios de gratidão. Eram sacrifícios menores, mas que representavam a gratidão do povo ao Senhor. Já no pátio do templo, era um momento de confissão. Era o local onde eram feitos os sacrifícios para perdão dos pecados. E purificação também, né? Purificação dos doentes. Já naquele dentro do templo ali, era conhecido como mesa. Como assim? Ali era lugar de adoração e de conhecimento e estudo da palavra do Senhor. Daquilo que existia dos livros da lei, né? E por último, a última parte é o reconhecimento da presença de Deus. Por quê? Porque no Santo dos Santos era o lugar onde estava a presença de Deus. Aquilo que representava a presença de Deus estava ali. E o próprio Deus aparecia ali, né? Ele se manifestava ali para Moisés, para Arão, para as pessoas que foram permitidas de entrar na presença dele naquele tempo. Por que eu tô te falando isso? Porque você vai seguir esse caminho com a criança. Você pode até fazer tipo um jogo com ela, sabe? Ponto 1, vamos agradecer a Deus. Então, eu coloquei no material complementado 5 ideias bem simples que você pode usar. Uma delas é um pote de gratidão. Você pode fazer um pote, você pode colocar vários motivos para agradecer. E aí, nesse momento, cada um tira um e fala, nossa, agradecer pelo cachorro, pela vovó, pelo vovô. E aí, todo dia, vocês anotam ou desenham, se a criança for muito pequena, mais um e colocam ali. Sempre vai ter bastante coisa para agradecer, né? No segundo momento, né, o momento do pedido, da confissão, você pode primeiro ensinar para ele. Então, aquilo que você fez, que, por exemplo, o momento que você brigou com o teu filho naquele dia, que você viu que você não fez como Jesus faria, nesse momento você pode chegar para ele e falar, olha, eu errei. E eu quero pedir perdão para você, porque eu errei com você, mas eu também preciso pedir perdão para o Senhor. E você ora, fala, Jesus, me perdoa porque eu errei. Eu não devia ter gritado desse jeito. Não é assim que o Senhor gosta que eu viva. E aí você ensina ele a pedir perdão pro Senhor. Você pode falar pra ele, você não tem nada pra pedir perdão? E aquele momento que você desobedeceu a mamãe? Isso agradou o coração de Deus? Pecado é tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa, ouve, vê e sente que não agrada a Deus. Não coloque a Deus como um Deus que castiga, mas um Deus que ele ama tanto, que ele não quer desagradar. Que você ama tanto, que você não quer desagradar.
E você pode perguntar, você fez algo que deixaria Jesus triste hoje? Que desagradaria Jesus hoje? Você quer pedir perdão para ele? Ensinar isso diariamente. Aí a gente entra na mesa. Na mesa você pode contar uma história bíblica, pode ler um livro, você pode estudar algo da palavra do Senhor. Eu vou mostrar algo para vocês, que faz parte aqui da Pequenos Heróis, né? Nós temos devocionais. Esse aqui é um devocional só sobre oração, o poder da oração, são só 15 dias. Por que 15 dias? Porque eu sei que vocês não fazem todo dia com a criança. Então, a gente vai fazer devocionais de até 20 dias para poder aí pular um dia, pular 2 dias e terminar no mês, sabe? Porque eu sei que a criança tem dia que ela não quer fazer. Então, tá tudo bem. A gente faz um pouco menor para você conseguir trabalhar em um mês. Esse aqui tem 15 dias. Ele fala sobre oração. Olha que lindo. Nem tinha visto isso. Pro meu devocional ficar aqui, as crianças vão desenhando, sabe, gente? Aí eu abri aqui agora. E tem um anjo entregando um bebê pra mim. Olha que fofinho. Por isso que eu fiquei... Ó! Alguém falou alguma coisa aqui comigo. Mas amém. E aí, você pode usar esse devocional, então, com as crianças nesse momento. Eu vou dar outra dica pra você. Nós temos os devocionais avulso e esse ano nós lançaremos um devocional por mês. Porém, você pode fazer uma assinatura de clube que vai ficar mais em conta para você. Tem o Clube para Pais. O que vai nesse Clube para Pais? Você recebe todos os meses um devocional de acordo com a idade do seu filho que você quiser, que é um para cada criança. Um jogo e alguma coisa extra, tá? Não são todas as atividades extras, não. Mas alguma coisa extra, uma surpresa extra. Nós colocamos mais coisas, não é só o devocional, são coisas que vão apoiar o devocional, são coisas que vão também para criança, jogos para a família, são coisas para ajudar nesse devocional. Por exemplo, nesse kit, no mês que vai esse devocional aqui, vai um jogo sobre oração, para que você aprenda sobre oração junto em família, né? Não vai esse devocional, vai o segundo que eu tô escrevendo, mas consegue aqui, né, ensinar oração para criança. É muito legal você poder ter acesso a esse tipo de material hoje. Se você tem a oportunidade, você pode se inscrever no Clube Pequenos Heróis. Como? Entre em contato com a gente vai te mandar o link de assinatura, vai fazer o teu cadastro, tudo bonitinho. E por lá você vai receber todos os meses na sua casa o box bonitinho com o devocional e o que você precisa para esse momento de mesa, esse momento de ensinar o seu filho a um pouco mais para a palavra de Deus. Amém? E o último é o reconhecimento da presença de Deus, que a gente já vai entrar um pouquinho na questão da aula de amanhã. A aula de amanhã, só confirmar se é a aula de amanhã, porque eu acho que não é a aula de amanhã. Eu acho que é a aula de daqui 2 dias, mas na aula sobre discernimento espiritual. É o de amanhã. Discernimento espiritual e depois a gente vai falar sobre amigo imaginário. Então, você entender um pouquinho mais sobre a oração é você levar a criança num caminho de crescimento espiritual. E depois da oração, a gente já começa a falar sobre discernimento, que é a próxima aula aqui do curso, né? E é muito legal. Você pode fazer de várias formas, né? E você pode também ter momentos de ensino só sobre oração na sua casa. Você pode sim ter momentos onde você faz jogos, por exemplo, um caça ao tesouro, e nesse caça ao tesouro você coloca vários motivos de oração espalhados pela casa. Você pode ter um mapa gigante, onde cada dia você sorteia um lugar e ora por aquele país. Você tem várias ideias que você pode fazer com um momento simples o tempo todo, sabe? Não precisa fazer um grande momento, mas momentos simples o tempo todo, porque a oração ela precisa ser constante. Então, ao invés de você fazer, nossa, hoje a gente vai aprender a orar. Faça um pouquinho todo dia. Só um pouquinho. Porque esse pouquinho, ele vai sendo construído na criança como algo natural. E a oração, ela é a base de toda a nossa vida. Porque sem oração, a gente não pode estar em comunhão com o nosso Deus. Jesus morreu para que a gente pudesse estar em comunhão com Deus. Para que a gente pudesse falar o tempo todo com o Espírito Santo. E, gente,
Crianças que oram, as coisas começam a mudar em volta delas. É incrível. Então, essa primeira aula foi bem levezinha, porque oração ela é algo simples. Nós complicamos. Não complique. Ensine seu filho a orar. Pequenos Heróis eu sou muito assim, insistente com oração. Muito, muito mesmo. Muito insistente. Porque eu entendo que, na verdade, é na oração que nós somos quebrantados, que é na oração que nós temos revelação da palavra de Deus. É na oração que nós entendemos o que o Senhor quer nos falar. É na oração que nós conhecemos quem Ele é. É na oração que a gente entende como nós somos ruins. Então, eu te aconselho a, de verdade, começar a orar o tempo todo com seu filho. Isso não é algo difícil, ou não deveria ser, porque nós deveríamos orar o tempo todo. Nós deveríamos entender que o Senhor está conosco. Tem um detalhe, eu não tenho nada aqui. Ah, tem meu copo. Você sabe por que o Espírito Santo dá pequenos heróis? Deixa eu focar aqui. Ele é desenhado dessa forma. Gente, esse copo ainda não está no site, tá? Mas é o copo novo da Pequenos Heróis. Olha que lindo. O meu nome, esse aqui. Lindo, né? Ele é térmico. Sabe por que a gente desenha assim? Porque a gente quer trazer proximidade. O Jesus morreu por nós e diz que ele nos enviou o auxiliador. Ele diz lá em Mateus. O auxiliador é o Espírito Santo. E ele tem braços para tocar, tem mãos para tocar, perdão, ouvidos para ouvir, boca para falar, olhos para ver, coração para sentir. Porque diz que seria alguém como Jesus. Jesus era assim. Por que eu tô falando isso? Porque assim a gente traz proximidade para a criança. Ela entender, não, o Espírito Santo é meu amigo. Ele é como o vento, como a pomba, mas ele é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. Amém? Então essa foi a aula de hoje, já que a gente tá falando de oração, então vamos orar pra gente terminar hoje. Senhor, eu clamo para que tu coloques vontade em nós, pra gente orar mais. Que você nos incomode, Jesus, para que a gente realmente queira o tempo todo falar contigo. Obrigado porque o teu sacrifício nos deu a oportunidade de estar perto de ti. Nos ensina para que a gente possa ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Nós vamos falar sobre discernimento espiritual, um tema que vocês estão esperando há bastante tempo.